Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, mais um vídeo. Tá? Eu vou ensinar vocês a montar esse projeto de convite virtual, um tema infantil, convite do Toy Story, totalmente ilustrativo, ok? Lembrando que o link desse projeto eu vou estar deixando na descrição, juntamente com o grupo que a gente está disponibilizando, para você ter acesso a algumas dicas, alguns tutoriais. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer esse projeto. Eu separei esses elementos, lembrando que eu vou deixar embaixo o link do grupo. Aqui eu vou utilizar como nosso background, tá? Parte da ambientação. Com o botão direito, eu vou em Power Clip dentro da nossa forma que a gente já tinha feito. Lembrando que, como é um convite digital, a gente vai trabalhar a medida padrão de 9 por 16, tá? Que seria basicamente o que o seu cliente vai utilizar para enviar para seus convidados, né? Seja por WhatsApp, até mesmo publicar na nossa rede social, né? Tá? A gente tem um elemento principal, que são os dois personagens, conseguindo organizar durante a montagem do projeto. Tá? Vou deixar aqui os elementos do lado. Com o botão esquerdo, tá? Segurando a tecla Alt, eu vou selecionar o nosso primeiro background e vou fazer uma transformação de opacidade, tá? Diminuindo aqui a opacidade, mais ou menos 75. Okay. Vou centralizá-lo mais acima. Vou selecionar aqui a minha elite, é uma cor sólida. E em seguida uma transparência. Elíptica. Tá? Vou converter em bitmap. Claro, ela não está do jeito que eu gostaria. Eu vou adicionar aqui um efeito gaussiano. A gente conseguir ter um resultado um pouco melhor. Eu vou fazer duas cópias. Okay. Feito esse ajuste, eu vou fazer melhorar ainda mais o recorte dos personagens. Como é imagem na internet, então a qualidade não está 100%, então vou fazer um ajuste um pouco melhor. Matriz de saturação, iluminação vou deixar branco, converter em bitmap com qualidade DPI um pouco maior, 3%, e vou simplesmente rasterizar, vetorizar o nosso desenho de forma automática. Aqui não precisa de nenhum ajuste, ok. Como eu havia selecionado para escolher a imagem original, eu vou fazer apenas o contorno do nosso vetor automático. Diminuir um pouco mais. E vou montar umas. E vou colocar numa cor branca. Assim a gente consegue diminuir um pouco os defeitos do recorte dos personagens. Claro, quem quiser fazer um recorte mais minucioso, pode vir aqui
na ferramenta caneta. E aí sim fazer o recorte que desejar, diminuindo ainda um pouco mais os defeitos dos personagens. Mas como aqui a gente está trabalhando apenas uma ilustração, então eu não tenho essa necessidade de fazer um trabalho mais minucioso. Mas o seu cliente exige que você faça algo mais bem feito. Tá? Então, todo cuidado é pouco quando for fazer o recorte dos personagens. Vou utilizar essa segunda imagem. Aqui um pouco mais acima. Deixar ele acho que menor. Aqui embaixo. Mesma coisa, vou pegar uma dessas sombras que eu já havia feito. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou arrastar aqui para baixo. Acho que ampliar um pouco mais. Como eu tinha convertido para bitmap, né, e eu gostaria de utilizar a imagem, então eu vou clicar em mais, ou Ctrl+C, Ctrl+V, assim eu terei duas cópias. E a opacidade, ela, claro, vai aumentar um pouco. Vai lá para o fundo, Ctrl Page Down, e percebe que ela ultrapassou o nosso limite da nossa imagem, tá? Lembrando que esse limite aqui seria do nosso celular, tá? Toda essa imagem aqui do centro seria o nosso convite e, claramente, as margens do nosso telefone. E você não quer que haja nenhum erro ao exportar a imagem. Volto a selecionar novamente, claro, com alguns ajustes de angulação. Fazer aqui um pouco mais para o lado. Tá. Ok, melhorou um pouco. Agora eu venho fazer um trabalho mais minucioso aqui no nosso background, tá? Na parte do fundo do nosso convite. Vou fazer um círculo, tá? Uma forma. Eu quero destacar algumas partes do fundo. Eu posso fazer isso com a caneta ou simplesmente com algumas formas, tá? Que como é só um círculo, então fica perfeito utilizar alguma forma na ponta, né? Eu quero fazer um convite rápido, então destaquei o fundo, aumentei a opacidade, já que tem uma opacidade de 75, a forma que eu destaquei, e ficou dessa maneira. Eu vou destacar outras partes. Agora eu vou utilizar a caneta. Tá bom? Vou selecionar essa parte de baixo aqui. Como é um papel mais com efeito de rasgado, né? Então, vou deixando, fazendo mais na base do improviso, né? Tanto faz como tanto fez. Aqui embaixo, pega um pedacinho ainda da imagem. Fechei a nossa seleção. Shift, segurando o background, e venho aqui em interseção. Aí eu vou ter destacado a nossa seleção. Eu vou pegar novamente essa nossa parte recortada, Ctrl C, Ctrl V, e vou despejando em nosso convite.
Para não ficar apenas amarelo, né? Vou destacar aqui também o vermelho. Só quero um pedacinho dessa forma. Você pode caprichar mais no recorte, não tem problema. Eu quero só um pedaço dessa imagem. Seguro Shift, selecionei as duas imagens, a forma e a imagem de fundo. Destaquei com essa interseção e a transparência eu deixei em 0. Devolvi a imagem do jeito que estava. Tá? Lembrando que eu não estou utilizando nenhum outro elemento, a não ser esses que eu utilizei. Agora a gente vai iniciar a nossa parte de texto. Criei uma elipse, tá? Fundo branco. Retirei o traçado. E vou fazer uma transparência elíptica, tá bom? E vou deixar dentro do nosso Power Clip. Vou salvar nosso projeto, claro. Selecionei nosso background ou nossa forma, Power Clip, segurando Shift, duplo clique no retângulo e aí vai formar uma nova seleção. Na opção de contorno, tá? Ferramenta de contorno, eu vou, na mesma seleção que eu havia feito, vou fazer uma nova forma interna. Ctrl K para destacar, F10, selecionando todos os cantos ou apenas um dos cantos. E aqui na aba lateral, cantos, eu vou conseguir arredondar essas extremidades. Okay? Se por acaso você não tiver essa propriedade aqui do lado, tá? de canto, você vem aqui na seleção de mais e você vai encontrar a opção de cantos. Abaixo de destacar essa opção, que aí a opção da ferramenta de cantos acaba aparecendo. Aqui eu vou utilizar um traçado azulzinho, tá? Nada muito chamativo. No contorno eu vou fazer alguns ajustes, tá bom? Arredondar, atrás do preenchimento, escala com objeto e pressão sobreposta. Um pouquinho de opacidade, 65, Ctrl X, no nosso Power Clip, eu vou jogar lá atrás, tá? Ctrl, Page Down, e assim ele vai se deslocando em cada camada, tá? Vou deixar ele aqui acima da nossa forma vermelha, para todo mundo conseguir destacar bem o nosso traçado. A gente vai criar um nome fictício, Tim. Vamos deixar em caixa alto mesmo. A gente pode utilizar uma corzinha mais simples, né, de acordo com o nosso tom temático. Porque a caixa alta não vai funcionar em todas. A gente vai colocar ela menor. A gente vai retirar a caixa alta. A fonte não destacou bem, toda em caixa alta, então a gente vai retirar. Editar novamente. E F10. A gente vai diminuir os passos entre as letras.
centralizar. Para centralizar, você vai selecionar o nome mais a camada de fundo. Então, só a letra C, ele vai centralizar, tá? Ou P, simplesmente para você direcionar para o centro do projeto. Aqui eu posso adicionar um traçado ou simplesmente fazer um contorno. Eu prefiro fazer um contorno. Não é sempre que eu faço isso, mas ajuda bastante. Eu vou fazer só um pequeno ajuste, vou recortar o martim e nosso contorno. Aqui nossos objetos do nosso tema eu vou agrupar para que não haja nenhum contratempo de algumas seleções. Ok? Para continuar nosso texto, eu vou pegar uma referência da internet, mas como é aniversário de um aninho, então Martim faz um aninho. Aqui embaixo também tem que ser um pouco mais delicado, então vou utilizar outra fonte alternativa, mais simples. E a fonte é Australian, tá? Para quem não percebeu, o nome da fonte está aqui em cima, tá? Se você não identificou, aperta um pause, confere direitinho. Se não, eu vou deixar embaixo na descrição, tá? Se eu conseguir me lembrar, eu deixo na descrição o nome para vocês. Aqui eu vou utilizar uma cor diferente, tá? Em propriedades, no preenchimento uniforme, eu venho aqui no conta-gotas e vou utilizar esse amarelinho aqui, que também está na nossa paleta de cores. Novamente, faço um contorno. Lembrando que não é obrigatório você fazer um contorno. Você pode simplesmente fazer um traçado, Ctrl K para destacar o contorno do nosso texto. Vou utilizar um azulzinho mais escuro para destacar o nosso texto. Vou centralizar tudo, seleciono e aqui está. Utilizando agora uma fonte diferente, eu vou fazer a nossa frase do nosso convite. Uma fonte que consiga ser legível, tá? Essa aqui é a Cical. E uma cor também que todo mundo consiga ler. Ah, né? Não tem acento. Encontramos um pequeno defeito aqui na fonte que não tem acento, tá? Vamos só centralizar aqui e procurar outra fonte que seja agradável também para o convite e legível também, tá? Que contenha o símbolo de acento.
pegar uma Comic Sans, tá? Aproveitar esse itálico. Ok. Deixa eu só ver um teste aqui. Ah, assim ficou mais legal. Bem mais legal. Colocar nossa frase no fosco. Subir aqui um pouco mais. E aí eu vou adicionar o dia do aniversário. Ah, vamos supor que seja um sábado. Dia 12, né? 13 não é um bom número. Sábado de agosto, né? Vamos só conferir se realmente dá, porque vai que, né? Não, 12 dá numa quarta-feira, né? Vamos botar quarta. Quarta-feira. F10 aqui na nossa opção de forma, a gente consegue também fazer ajustes no texto, tá? Deixando aqui alinhado, tá? Na mesma proporção. O 12 já está centralizado. E nosso convite quase finalizado, a gente vai procurar alguns detalhes a mais para a gente poder adicionar no nosso convite. Vamos lá fazer a nossa estrela. Eu peguei essa imagem na internet, tá? Claro que é uma referência. Tenho duas opções. Posso simplesmente vetorizar ou simplesmente redesenhar a nossa imagem. Tá? Como é um vídeo tutorial, então eu vou fazer dois vídeos em um. Eu vou criar um convite e vou vetorizar. Então vamos lá. Poderia iniciar com a estrela, mas não vou. Vou simplesmente fazer uma parte de cada vez. Vou colocar uma espessura mínima. Lembrando que eu vou aqui destacar o centro, só para me conseguir alinhar cada item. Uma ponta, a outra ponta. E eu vou facilitar ainda mais a nossa vetorização, tá? Vou só recortar aqui os... Ah, não. Posso fazer simplesmente isso. Nossa, que louco. Ó, vamos lá. Espera. Vou recortar nosso centro. Aqui estava um círculo. E eu simplesmente dividi o círculo ao meio. Ok? Vocês vão entender por quê. Vou pegar a caneta. Aí vou iniciar bem daqui. Vou iniciar daqui de baixo. Iniciar um pouco mais acima do centro. Logo vocês vão entender por quê. Tentando alinhar aqui um pouco mais embaixo. Ok. Vou diminuir só a espessura para vocês conseguirem enxergar. Alinhei também a outra ponta. No meio
no canto da estrela, a outra ponta foi mais acima, outro lado, meio da estrela no canto e subir. Agora eu vou fechar a nossa seleção. Aqui é uma das formas que você pode vetorizar. Selecionei todos os nossos objetos. Posso simplesmente mesclar ou não. Vou preferir agrupar. Segurei Ctrl, segurei um lado da estrela e arrastei, segurando o botão esquerdo e em seguida o botão direito. Acabei criando uma cópia. Eu vou só arrastar aqui para o lado, só para alinhar uma ponta a outra, tá? Selecionando, vou tirar aqui o centro. Selecionei toda a nossa estrela. Venho aqui em criar um limite. Vou apagar. Pronto. Feita a nossa seleção. Vamos lá continuar na vetorização. E vou criar um contorno externo. E vou criar um contorno interno. Tá? A diferença do contorno para criar um contorno com a caneta fica um pouco diferente. Tá? No contorno a gente tem toda a divisão do nosso objeto, né? Ele vai fazer tanto a estrela, o formato da estrela, quanto o formato das extremidades, né? Dessas bolinhas aqui do lado. Eu vou fazer com que o contorno me entregue apenas a estrela, tá? Aqui nessa opção, vou deixar cantos não arredondados, e sim com esquadria, tá? Você percebe-se que ficou pontudo, ó, arredondado e mais pontudo. Ctrl K, F10, ferramenta de forma, e vou simplesmente apagar aqui nossas bolinhas, já que a gente não quer. Pronto, nossa estrela está pronta para ser entregue. Agora o que acontece? Eu vou voltar à nossa cor original. Eu vou selecionar a estrela interna e a nossa estrela principal. Deixar o contorno externo da estrela que a gente fez e adicionar a cor de referência que a gente estava utilizando. Tá? Marronzada. Marrom. A nossa estrela a gente vai preencher com amarelo. E o nosso contorno a gente vai preencher com marrom, a cor do primeiro contorno. Isso é apenas o traçado, tá? A espessura a gente vai colocar aqui em 25 milímetros, tá? Se caso ficar maior ou menor demais, você faz o ajuste para milímetros. E aí você regula do jeito que achar melhor. Acho que bom conseguir deixar os cantos arredondados. Eu não vou querer ela apenas traçada. Eu posso transformá-la em forma. Ctrl Shift Q. E aí eu posso mudar a cor do jeito que eu achar melhor. Que vira uma cor sólida, tá? E não traçado. Tá bom? Mas se você quiser manter o traçado, pode ser também. Eu vou agrupar nossa seleção, segurando Shift e o número 12, a letra E e a letra C. Alinhar e centralizar. Vou selecionar a estrela, selecionando Shift, Ctrl Shift Page Down, Ctrl Page Up. Pronto. Alinhou a nossa estrela ao número 12, que seria a data do aniversário. Espera aí. Vou apagar isso aqui porque não tenho mais interesse. Selecionando o nosso data. Vamos descer um pouco mais para não perdermos aqui o texto.
Já que a gente buscou mais uma corzinha aqui, vamos pintar, preencher a data com um marronzinho. A gente consegue destacar um pouco mais. Contorno mais uma vez. E simplesmente vou preencher com amarelo. Será que fica legal preencher o nosso texto também com essa cor? Ficou mais delicado. Descer aqui um pouco mais no nosso objeto, personagens. Vou subir aqui um pouco mais o nosso texto para poder dar destaque à nossa pra data do evento. Lembrando que faltou o nosso local, tá? Vamos subir todos os elementos. Vamos diminuir um pouco mais o destaque principal, que são os dois personagens do filme. Tema do convite. Subir aqui um pouco mais todos os personagens que estão no rodapé e também a sombra. Vamos adicionar uma tarjeta aqui branca, alinhando aqui, ó, com o nosso contorno interno. Pronto. Vou fazer uma cópia do texto local. Vai ilustrar. Desculpa. Pronto. Podemos caprichar um pouco mais ainda esse convite. Aqui está. Agora vamos retirar o fundo, né? Não está transparente. E existe uma forma, duas formas, mas vou primeiro fazer uma, que seria a máscara de bitmap. Vou estar selecionando a cor branca. Após selecionado, eu vou aumentar aqui a tolerância para uns 60% e ocultar selecionado. Claro, ele vai ocultar toda a cor branca da nossa seleção e aplicar. Tá? Percebe que não está 100%, mas isso aqui acontece de verdade. Então a gente vai converter em bitmap. Vamos rasterizar de forma rápida. A gente quer reutilizar o nossa seleção. Ctrl U, a gente vai criar um limite, fazer uma espécie de contorno, deletamos nosso vetor e novamente fazemos aqui um contorno para nossa imagem. Okay. A outra forma de fazer um recorte da nossa imagem é simplesmente editar bitmap, tá bom? Ele vai abrir um novo programa que seria editor, tá? Aqui está. No fundo, a gente vai selecionar Ctrl B para criar uma cópia. A imagem do fundo a gente pode não mostrar. No ícone 2, a gente vai selecionar a máscara de varinha. Feita a seleção na cor que a gente quer recortar, a gente vai expandir essa máscara. Largura 1,
e simplesmente delete. Ctrl S. Aqui faltou um pedacinho. Expandir, delete. Nossa varinha a gente vai selecionar fora do nosso objeto, tá? Para ativar a seleção. Ctrl S, que a gente pode fechar, e simplesmente fez o recorte automático. Ficam alguns detalhezinhos aqui, mas às vezes no convite não aparece tanto. Se você for muito detalhista, você pode recortar manualmente. E a diferença para recorte do bitmap, a máscara de bitmap, a seleção ainda ficou, o recorte ainda ficou melhor por conta da tolerância, né, que a gente fez na, na edição do bitmap, tá? Então, você escolhe a melhor forma que acha, o que mais lhe agradar. Então, eu vou fazer utilizar a primeira seleção que a gente fez, primeiro recorte. Vou simplesmente ajustar aqui, Ctrl Page Down, Shift Page Down, Ctrl Page Up. Fazer os ajustezinhos em cima e embaixo. E assim conseguimos finalizar o nosso convite digital.